Possessão por divindades. Desde épocas remotas, são numerosos os casos de possessão por divindades, cujos tipos também variam bastante. Atualmente, as pessoas tidas como mais esclarecidas julgam que isto é mera superstição e não dão a mínima atenção, e utilizam a expressão possessão por divindade apenas em sentido irônico. Entretanto, segundo minhas pesquisas, a possessão, sem dúvida, não é uma ilusão. Dado que existe a possessão tanto do bem como do mal, ela é algo útil se puder ser diferenciada corretamente. As possessões podem ser classificadas em 3 tipos. A primeira se dá por intermédio de divindades propriamente ditas, que, mesmo sendo do bem, podem ser de nível elevado, médio ou baixo. A segunda, por espíritos de animais que fingem ser divindades, e a terceira, por espíritos humanos. No primeiro tipo, temos, por exemplo, aquelas ocorridas com os fundadores de religiões, como Miki Nakayama, da Igreja Tenrikyo, Nao Deguchi, da Oomoto, Tokumitsu Kanada, da religião Tokumitsu, Tokuharu Miki, da Perfect Liberty, PL, e também com os fundadores da Konkokyo, Kurozumi Kyo, etc. E ainda dos antigos bonzos Kobodaishi, Nichiren, Honen e Enogyoja. No segundo tipo, há as possessões ocorridas nas inúmeras crenças questionáveis, tais como Inari Orochi no Gyoja e Uzuna Tsukai e outras, que utilizam os espíritos de animais. O terceiro tipo refere-se principalmente à possessão por espíritos dos ancestrais e de parentes próximos. Neste caso, a denominação não deveria ser possessão por divindade, mas sim incorporação. Portanto, em relação à possessão por divindade, se for possível desenvolver a capacidade de discernir seus diferentes tipos e se a postura e a orientação forem adequadas, ela seria muito útil à sociedade. Todavia, se o conhecimento sobre o assunto for apenas superficial, evidentemente, corre-se o risco de haver consequências desastrosas. Na Europa e nos Estados Unidos, as pesquisas sobre parapsicologia estão muito em voga. Na Inglaterra e nos demais países, existem até mesmo faculdades que estudam os fenômenos espirituais e vem surgindo um grande número de médiuns notáveis. São dignos de nota os registros de mensagens do mundo espiritual transmitidas pelos espíritos do eminente presidente norte-americano Woodrow Wilson, 1856-1924, e de Sir Northcliffe, 1868-1940, ex-editor do The London Times, em forma de psicografia e de psicofonia. De certa forma, em todos os lugares, a situação é idêntica. Na verdade, mesmo na Europa ou nos Estados Unidos, aqueles que se dedicam a esse tipo de pesquisa estão sempre se empenhando e lutando contra a rejeição por parte de indivíduos inflexíveis que se intitulam esclarecidos e dos cientistas materialistas. A vantagem é que naqueles países não existe um controle autoritário como no Japão e a pesquisa é livre. Aqui, devido à opressão do governo e à oposição dos cientistas, até hoje, lamentavelmente, ainda não foi realizada nenhuma pesquisa nesse sentido. Em 5 de fevereiro de 1947. Religião antiga e religião atual. Atualmente, para desenvolver a obra de salvação, tenho adotado uma forma religiosa bem simples, que difere grandemente da existente até hoje. Os antigos fundadores ou precursores de religiões optavam por um estilo de vida despojado, com alimentação frugal e vestimentas precárias. Além disso, para se aperfeiçoarem, faziam todo tipo de práticas ascéticas, tais como permanecer isolados em montanhas quase inacessíveis, purificar-se com banhos gelados, ler e recitar os sutras ininterruptamente. Dessa maneira, em se tratando da trilogia Verdade, Bem e Belo, este último era negligenciado, pois poucos se interessavam pelas artes.
Até ocorriam alguns milagres, mas a principal atividade era a leitura dos sutras. As formas religiosas eram respeitadas, os ritos eram valorizados e a salvação das pessoas se dava unicamente por meio de pregações. Limitei-me a analisar apenas o budismo, pois no Japão, o shintoísmo instituído como religião e a difusão do cristianismo surgiram na modernidade. Deixo de fazer referência ao shintoísmo antigo, anterior à introdução do budismo, porque não há registro nem na história nem na tradição oral. Contrariamente, minha forma de atuar é bem diferente. Em primeiro lugar, porque venho anunciando de forma bastante audaciosa o estabelecimento do paraíso terrestre, um mundo isento de doença, pobreza e conflito, que é tido como um sonho descabido. Apenas isso seria suficiente para evidenciar o quanto somos diferentes das religiões tradicionais. O primeiro passo para atingir nosso objetivo é salvar o ser humano do seu maior sofrimento, que é a doença. Em relação a isso, nem precisamos dizer que estamos apresentando resultados concretos. É dessa maneira que, tornando o ser humano saudável de corpo e alma, tanto a pobreza como o conflito são eliminados por si só. Assim, é com essa convicção que os nossos fiéis formam um só corpo e se empenham dia e noite. Assim, a proclamação do estabelecimento do paraíso terrestre, ou seja, a transformação deste mundo em paraíso, longe de ser um mero ideal, é uma realidade e tem apresentado surpreendentes resultados. Como parte do plano divino, atualmente estamos planejando a construção de modelos do paraíso terrestre, escolhendo locais com belas paisagens em Atami e Hakone, onde serão construídos magníficos edifícios e jardins. Com a conclusão dessas obras, pretendo mostrar ao mundo quão sublime e belo é o paraíso. Originariamente, o paraíso terrestre deveria ser chamado de mundo da arte, razão pela qual a arte é o que a nossa religião mais enfatiza. Conforme o plano divino for progredindo com base na mais nova revelação divina, pretendo apresentar diretrizes inéditas relativas a todos os setores da vida, como política, economia, educação, etc. Creio que, por meio disso, poderão reconhecer a magnitude do nosso projeto. 9 de julho de 1949. Religião e ramificações. Nas religiões existem diversas ramificações. No cristianismo, por exemplo, as principais são o catolicismo e o protestantismo, além de muitas outras, novas e antigas. Quanto ao budismo, em se tratando apenas do Japão, as principais são Shingon, Tendai, Jodo, Shinshu, Zen, Nichiren e outras, as quais, por sua vez, também estão subdivididas. Atualmente, há 58 sub-ramificações. No shintoísmo moderno, sem considerar o shintoísmo de santuário, há 13 seitas no shintoísmo sectário, sendo as principais Taisha, Mitake, Fuso, Misogi, Tenrikyo, Konkokyo, etc. O fato de as religiões se dividirem em tantas ramificações me parece ilógico, mas vejo essa questão da seguinte maneira: será que a causa não estaria nas suas escrituras? Isto porque, tanto a Bíblia como as escrituras búdicas contêm muitos pontos controversos e de difícil compreensão, cuja interpretação varia de pessoa para pessoa, o que contribui enormemente para o surgimento de ramificações. Já as ramificações do shintoísmo sectário, diferentemente do budismo e do cristianismo, não possuem um grande precursor. Elas se fundamentam em textos históricos clássicos, entre os quais o Kojiki e o Nihon Shoki,
ou se formaram a partir de doutrinas transmitidas pelas divindades através da possessão, ensinamentos dos fundadores de cada ramificação, entre outros. Dessa forma, o fato de uma mesma religião dividir-se em várias ramificações faz surgir a tendência aos conflitos, o que é lamentável, pois influencia negativamente a missão original da religião, de ensinar o amor pela humanidade. A causa disso, sem dúvida alguma, reside, como já afirmei, na dificuldade de interpretação das escrituras sagradas. Embora haja alguma lógica em dizer que justamente a dificuldade de interpretá-las é o seu atrativo, acredito que, no sentido de salvar a humanidade, tudo deveria ser de fácil compreensão. Sendo assim, evito ao máximo colocações de difícil entendimento. Busco apresentar os ensinamentos de uma nova forma, de modo que possam ser assimilados por qualquer pessoa. Pretendo ainda, do meu ponto de vista religioso, publicar gradativamente novas interpretações sobre política, economia, educação, arte, etc. Em 5 de setembro de 1948. Elos espirituais. Até agora, a expressão elos espirituais tem sido pouco utilizada, talvez por ainda não se conhecer sua importância e também pelo fato de eles serem invisíveis e mais rarefeitos que o ar. Entretanto, não se deve menosprezar a influência que eles exercem tanto nas coisas como no ser humano. Os elos espirituais são a causa da felicidade e da infelicidade humana. Em sentido amplo, influenciam até mesmo a história. Portanto, é imprescindível que as pessoas conheçam seu significado. Antes de mais nada, quero esclarecer que minha explicação sobre os elos espirituais é ciência, religião e também um conhecimento que existirá no futuro. O princípio da relatividade, os raios cósmicos e todas as questões referentes à sociedade e ao indivíduo, enfim, tudo se relaciona com os elos espirituais. Vejamos a relação existente entre eles e o ser humano. Tomemos como exemplo o próprio leitor. Não se pode calcular quantos elos espirituais estão ligados a ele. Podem ser poucos, dezenas, centenas ou milhares. Há elos espirituais grossos e finos, compridos e curtos, corretos e incorretos, que constantemente exercem alguma influência e provocam mudanças no ser humano. Portanto, não é exagero dizer que o homem se mantém vivo graças aos elos espirituais. Entre estes, o mais grosso é o que existe entre um casal, a seguir, o que existe entre pais e filhos, entre irmãos, entre tios e sobrinhos, entre primos, amigos, conhecidos, etc., tornando-se, nessa ordem, cada vez mais fino. Creio que as expressões laços de afinidade e vínculos de afinidade, usadas desde a antiguidade, referem-se aos elos espirituais. Os elos espirituais sempre se modificam, tornando-se grossos ou finos. Quando há harmonia entre o casal, ele é grosso e brilhante. Quando os cônjuges estão em conflito, ele torna-se mais fino e perde o brilho. O mesmo se verifica entre pais e filhos, entre irmãos, etc. Da mesma forma, novos elos podem se formar quando se fazem novos amigos e principalmente quando se começa um namoro. Chegando o namoro ao ápice, o elo espiritual entre o casal torna-se infinitamente grosso e a troca de sentimentos intensa. Não apenas sensações agradáveis e sutis, como também sentimentos de tristeza e saudade são transmitidas entre eles. Ao final, o elo espiritual é potencializado ao extremo a ponto de uma separação não ser mais possível. Conforme todos sabem, nesse caso, mesmo que uma terceira pessoa tente convencer do contrário, além de não obter nenhum resultado, fará aumentar ainda mais o calor da paixão.
Quando duas pessoas se amam, é como o polo positivo, yang, e o polo negativo, yin, em eletricidade, que geram a energia elétrica ao entrarem em contato. Nesse caso, o elo espiritual passa a ter função de fio elétrico. Tempos atrás, extinguindo espiritualmente o polo positivo, yang, salvei duas estudantes que, envolvidas num amor lésbico, estavam a um passo de cometerem duplo suicídio. Consegui que a moça que representava o polo positivo voltasse à normalidade em cerca de uma semana. Esfriado o ardor da paixão, a outra também voltou à normalidade. Dessa forma, o elo espiritual entre pessoas que não têm laços de consanguinidade pode ser rompido, mas não é possível romper o que existe entre parentes consanguíneos. No caso de elos espirituais entre pais e filhos, existe um ponto ao qual se deve prestar atenção. Como eles sempre estão pensando uns nos outros, há um reflexo mútuo e a índole dos filhos sofre a influência da índole dos pais, por intermédio do elo espiritual. Portanto, se os pais desejam melhorar os filhos, em primeiro lugar devem melhorar o próprio espírito. Frequentemente vemos pais que repreendem os filhos, apesar de eles próprios não terem uma conduta adequada. Isso surte pouco efeito, e o motivo é o que acabamos de expor. Muitas vezes, entretanto, nós nos perguntamos: por que pais tão maravilhosos têm um filho delinquente? A verdade é que esses pais são boas pessoas por interesse e apenas na aparência, mas a alma está nublada e isso se reflete no filho. No caso de dois irmãos, em que um é bom e o outro é mau, o motivo tem relação com vidas passadas ou com os pecados dos pais. Vou começar explicando pelo princípio da reencarnação. O ser humano, após a morte, vai para o mundo espiritual, isto é, nasce naquele mundo. No budismo, isso é chamado de ir para nascer. A partir da perspectiva do mundo espiritual, isso faz sentido. Ali se efetua a purificação das impurezas e dos pecados cometidos no mundo material, e os espíritos que atingiram certo grau de purificação voltam a nascer neste mundo, ou melhor, reencarnam. Todavia, há aqueles que foram maus em vida e no momento da morte, devido às penalidades imputadas e a outros motivos, se arrependem e compreendem que não se deve praticar o mal de forma alguma. Ao reencarnarem, fazem o firme propósito de se tornarem virtuosos na próxima vida e se dedicam enormemente ao bem. Vemos, pois, por este princípio, que embora alguém seja muito bom nesta vida, na encarnação anterior pode ter sido um grande perverso. Existem ainda muitas pessoas que não acreditam na vida após a morte, e por isso, depois que morrem, não conseguem viver em paz no mundo espiritual. Pelo apego à vida, reencarnam antes de estarem suficientemente purificadas. Assim sendo, devido ao fato de lhes restarem impurezas e pecados de vidas passadas, ocorrem ações purificadoras nesta vida. Por tais ações serem sofrimentos, o fato de uma pessoa ser desafortunada apesar de ser boa desde que nasceu é devido a isso. Gostaria de apresentar, a seguir, um fato marcante relacionado à reencarnação. Há crianças que nascem com feições de velho e só 2 ou 3 meses depois é que tomam feições normais de bebê. Isso se verifica por se tratar da reencarnação de idosos. Quem já viu casos assim, haverá de concordar comigo. Voltando ao assunto da influência dos pais sobre os filhos, temos o caso do reflexo dos pensamentos e sentimentos incorretos dos pais sobre um dos filhos, o qual se torna mau, ao passo que a consciência, o lado bom, se reflete no outro filho e, por isso, esse se torna bondoso. Ocorre também com frequência o seguinte: quando os pais acumulam fortuna ilícita, os antepassados, cientes de que se não acabar com essa fortuna, a família não terá prosperidade,
escolhem um descendente e fazem com que este gaste todo o dinheiro como água, até acabar com a fortuna da família. Na verdade, quem foi escolhido como filho esbanjador está desempenhando o importante papel de salvar a família. Desconhecendo essa verdade, as pessoas acham que tal filho é um desvirtuado que acabou com a fortuna dos pais. Contudo, na realidade, ele é digno de pena. O ser humano está ligado por elos espirituais, não só aos parentes e amigos vivos, mas também aos que se encontram no mundo espiritual. Existem ainda o elo espiritual que se liga às divindades do bem e aquele que pertence às divindades do mal. Evidentemente, as divindades do bem estimulam a prática do bem e as do mal a prática do mal. O ser humano é manejado constantemente pelo bem ou pelo mal. O espírito que foi purificado até certo ponto no mundo espiritual é escolhido como espírito protetor guardião, o qual protege a pessoa confiada à sua guarda por meio do elo espiritual. Ou seja, quando ela está sujeita a um perigo iminente, o espírito protetor guardião emite-lhe um aviso de perigo e tenta salvá-la. Como exemplo disso, podemos citar o caso de uma pessoa que vai embarcar em um trem, mas que por ter se atrasado ou por algum outro impedimento, não o pega, tomando o trem seguinte. Aí ocorre um desastre com o trem que ela não tomou e muitos morrem ou ficam feridos. Isso se dá graças ao trabalho do espírito protetor guardião, que conhece antecipadamente o destino de quem lhe fora confiado no mundo material e procura avisá-lo, utilizando-se de vários meios. A quantidade de elos espirituais varia de acordo com o grau de influência da pessoa. Vejamos exemplos de pessoas que os possuem em grande número. Numa família, o responsável possui elos com familiares, empregados, parentes e amigos. Tratando-se do presidente de uma firma, este possui elos com todos os funcionários. Se for pessoa pública, por exemplo, representante de bairro, subprefeito, prefeito, governador, primeiro-ministro, presidente ou monarca, todos possuem elos espirituais com aqueles que estão sob sua administração ou governo. Quanto maior a influência da pessoa, maior o número de seus elos espirituais. Sendo assim, o caráter de um líder deve ser nobre, pois se sua alma estiver nublada, isso se refletirá sobre grande número de pessoas, atuando maleficamente sobre suas ideias. O primeiro-ministro de um país, por exemplo, deve ser uma pessoa de caráter ilibado e de muita sabedoria. Caso contrário, o pensamento dos cidadãos se degrada, a moral relaxa, o número de criminosos torna-se cada vez maior e a responsabilidade de tudo isso caberá aos governantes. Os educadores, em especial, cientes de que seu caráter se reflete sobre os alunos por meio dos elos espirituais, devem tornar-se pessoas dignas de exercerem com honradez essa profissão, procurando constantemente polir a alma. Especialmente os religiosos, como o fundador de uma religião, seu presidente e seus sacerdotes, devem ter em mente que, por serem reverenciados como divindades por grande número de fiéis, sua alma possui um notável poder de influência sobre as pessoas. Se praticarem atos condenáveis, aproveitando-se de sua posição, tais atos se refletirão no conjunto dos fiéis e a decadência dessa religião será inevitável. Casos como esses são do conhecimento de todos. No entanto, os elos espirituais não se limitam aos seres humanos. As divindades também se ligam aos seres humanos por meio dos elos. A diferença é que os elos que nos chegam das divindades são de luz intensa. Em geral, os elos dos seres humanos são fios cinza claro, sem luz, sendo que os de pessoas de alma elevada são de luz tênue. Quanto mais perversa for a pessoa, mais escuros serão os elos. Comumente, ao se escolher amigos, deseja-se que eles sejam boas pessoas, pois misturando-se com o bem, o ser humano torna-se bom, e misturando-se com o mal, torna-se mal,
devido ao reflexo dos elos espirituais. Mesmo entre as divindades, há as do bem e as do mal. Uma vez que os elos espirituais das divindades do bem são de luz, ao reverenciá-las e orar constantemente a elas, o ser humano tem sua alma purificada. Já dos espíritos malignos, ao invés de luz, a pessoa recebe influências maléficas que corrompem suas ideias e ela acaba tornando-se infeliz. Portanto, ao professar uma fé, é essencial discernir se a divindade dessa fé é ou não benigna. Mesmo entre as divindades do bem, a intensidade da luz varia de acordo com a hierarquia divina. Quanto mais elevada ela for, maior será o número de milagres entre os fiéis, pois a luz dos seus elos espirituais é muito mais forte. Acima, expus resumidamente o significado dos elos espirituais relacionados ao ser humano. Contudo, devo dizer que os elos espirituais atuam não só nos humanos, mas também nas demais coisas. Por exemplo, a casa onde residimos, os objetos que apreciamos e sempre usamos, entre os quais roupas e acessórios, e principalmente as coisas que mais estimamos, possuem conosco um elo espiritual mais grosso. Numa antiga revista de pesquisas parapsicológicas dos Estados Unidos, foi publicada uma reportagem sobre uma senhora que tinha uma capacidade misteriosa. Pelos objetos, ela identificava a fisionomia, a idade e as ações mais recentes do seu dono. Quando olhava fixamente para o objeto, a imagem do dono surgia estampada nele como uma fotografia, devido aos elos espirituais. Por intermédio desse exemplo, podemos perceber como é sutil e misteriosamente profunda a atuação dos elos espirituais. Ultimamente têm sido realizadas pesquisas científicas sobre os chamados raios cósmicos, os quais, ao meu ver, são os elos espirituais que unem a Terra aos outros astros. Na verdade, a Terra mantém o equilíbrio no espaço graças aos elos espirituais dos astros ao seu redor que a atraem. Esses elos, cujo número é incalculável, milhões ou bilhões, penetram até o centro da Terra. Aproveitando a oportunidade, vou explicar rapidamente a relação entre o céu e a Terra. Eles parecem dois espelhos, refletindo um ao outro. Há dois tipos de corpos celestes, os luminosos e os escuros. Por não ter luz, o corpo celeste escuro não é visível aos olhos humanos. Ano a ano, no entanto, esses corpos celestes se tornam luminosos e aumentam de número. Por que eles se transformam em corpos luminosos? É porque existe no universo a ação de endurecimento de matérias. Ao atingir o máximo de enrijecimento, o corpo celeste começa a brilhar. É por esse princípio que o mineral mais duro existente na Terra, o diamante, é o que mais brilha. Portanto, na época da criação do nosso planeta, o número de corpos luminosos era tão pequeno quanto das estrelas no alvorecer. O aumento do número de corpos luminosos no céu cresce proporcionalmente ao aumento da população na Terra, pois eles refletem um ao outro como dois espelhos. Portanto, não se pode mensurar o quanto a população humana e o número de corpos luminosos aumentarão no futuro. Frequentemente, os astrônomos descobrem novos astros, mas o que realmente ocorre é a transformação de um corpo escuro em corpo luminoso, o qual passa a ser percebido pelos olhos humanos. Os meteoros nada mais são que a desintegração de corpos celestes, e os meteoritos são fragmentos oriundos disso. Além dos grandes corpos celestes, como Júpiter, Marte, Saturno, Vênus e Mercúrio, existe uma infinidade de outros, de tamanhos grande, médio e pequeno, e todos exercem influência sobre o planeta Terra e a humanidade. Assim, da mesma forma que existem os 5 grandes planetas citados, em cada época existem 5 personalidades mundiais. Também acho interessante comparar o ser humano aos astros
e, referindo-se a personalidades renomadas, falar em aparecimento ou queda de uma grande estrela. A história registra que no Ocidente houve uma época em que a astrologia se tornou bem popular e os sacerdotes a utilizavam para analisar as doenças, para ver a boa e a má sorte, a felicidade ou a infelicidade, etc. Na China, por exemplo, a ciência da adivinhação também tomava por base os 9 planetas. Penso que não foi sem motivo que os antigos tinham interesse pelos astros. Existe a teoria que há vida no planeta Marte, mas isso é um equívoco. No meu entendimento, existem seres vivos somente no planeta Terra, que é o centro do universo. Posto que tudo existe em prol da humanidade, é preciso refletir sobre o quanto o ser humano é elevado. Em 5 de setembro de 1948. Vida e morte. Acredito que talvez não exista uma questão tão séria para o ser humano quanto a morte. Por essa razão, não haveria alegria maior se fosse possível um esclarecimento real e não fantasioso a respeito da morte e da vida após a morte. A fim de esclarecer e conscientizar as pessoas em geral, desejo apresentar o resultado dos meus estudos sobre os fenômenos espirituais. Com relação ao tema vida após a morte, existem, nos Estados Unidos e na Europa, muitos pesquisadores de parapsicologia, tais como Sir Oliver Joseph Lodge, Maurice Maeterlinck e Dr. Ward, que são autoridades no assunto e que publicaram obras notáveis. No Japão, temos o Asaburo Asano, um dedicado pesquisador que publicou vários livros sobre o assunto, mas que faleceu há alguns anos. Como eu tive certo contato com ele, senti muito a sua morte. Ao referir-me às questões espirituais, gostaria de deixar bem claro que, na medida do possível, irei me basear apenas na minha experiência. Agirei dessa forma para garantir a exatidão do que digo, pois a compreensão de questões relacionadas aos espíritos, por estes serem invisíveis, é difícil e facilmente pode-se cair em dogmatismos. Conforme disse anteriormente, o espírito, ao se desprender do corpo que deixou de ser útil, retorna ao mundo espiritual e passa a viver como habitante daquele mundo. Descreverei inicialmente como se processa um instante da morte observado do mundo espiritual. Por ocasião da morte, ou seja, no momento em que o espírito se desprende do corpo físico, geralmente ele o faz pela testa, pela região umbilical ou pela ponta dos dedos do pé. Qual é o motivo dessa distinção? O espírito puro sai pela testa, o de pureza mediana pela região umbilical e o impuro pela ponta dos dedos do pé. Isso se deve ao princípio da correspondência. O espírito puro é aquele que praticou o bem enquanto vivia, somou virtudes e tornou-se purificado. O impuro acumulou muitos pecados e impurezas durante a vida e o mediano situa-se entre os tipos mencionados. O caso que se segue é descrito nas anotações de uma enfermeira que teve a visão espiritual do momento da morte de uma pessoa. Sua descrição é tão perfeita que resolvi apresentar aqui como ilustração. Trata-se de um exemplo ocorrido no Ocidente, porém, tanto lá como no Japão, existem pessoas que conseguem ver espíritos. Não guardei os pormenores, mas como me lembro das partes mais importantes, vou tentar reproduzi-las. Certa vez, fitando um doente no momento da morte, notei que de sua testa subia algo branco, uma espécie de névoa, que, espalhando-se lentamente pelo espaço, tornou-se uma massa disforme, semelhante a uma nuvem ou fumaça. Pouco a pouco, entretanto, começou a tomar a forma humana. Minutos depois, apresentou-se exatamente com as mesmas características físicas da pessoa em vida. De pé, no espaço,
olhava atentamente seu corpo inerte, junto do qual os familiares choravam. Parecia que desejava mostrar-lhes sua presença, mas talvez, por perceber que estava em dimensão diferente, desistiu. Permanecendo ali por mais alguns instantes, voltou-se suavemente em direção à janela e foi-se embora. A descrição acima retrata muito bem o momento da morte. O budismo refere-se à morte com a expressão ir para nascer. Observando a partir do mundo espiritual, trata-se de nascer naquele mundo. Existe ainda a expressão antes de nascer, que diz respeito ao período antes da morte. O espírito vive no mundo espiritual durante poucos ou até centenas de anos e depois nasce novamente no mundo material. Desse modo, o ser humano, alternando a vida e a morte, nasce inúmeras vezes. Creio que a expressão transmigração das almas e o termo reencarnação, usados pelos budistas, dizem respeito a isso. Qual a relação entre o mundo espiritual e o ser humano? Enquanto vive no mundo material, no cumprimento das tarefas designadas por Deus, independentemente de ter ou não consciência disso, o ser humano terá impurezas acumuladas em seu corpo espiritual. Outro sim, no que se refere ao corpo material, chega um momento em que, por doença, velhice ou outro motivo, o ser humano encontra dificuldade para cumprir os desígnios de Deus. Nessa situação, seu espírito abandona o corpo e regressa ao mundo espiritual. Eis o que se chama de morte. Nesse sentido, desde tempos remotos, dá-se o nome de invólucro vazio, ou simplesmente vazio, ao corpo carnal sem o espírito. No momento em que o espírito entra no mundo espiritual, inicia-se, na maioria deles, o processo de purificação das impurezas. A quantidade destas, logicamente, determina uma vida espiritual em uma posição mais elevada ou mais baixa, e o tempo de purificação mais curto ou mais longo. Os períodos mais curtos duram poucos anos, às vezes dezenas, e os mais prolongados, centenas ou até milhares de anos. Os espíritos que alcançam certo grau de purificação reencarnam por desígnio de Deus. Este é o curso normal, porém, de acordo com a pessoa, há situações em que isso não ocorre. Por exemplo, aqueles que na ocasião da morte têm forte apego à vida acabam reencarnando antes de terem sido suficientemente purificados no mundo espiritual. Eles terão um destino infeliz, porque precisarão purificar uma considerável quantidade de pecados e impurezas da vida anterior que ainda lhes restam. Nesse sentido, podemos ver também muitas pessoas que, apesar de serem boas, são infelizes. São pessoas que na vida anterior cometeram muitos pecados e no momento da morte se arrependeram, tomando a firme decisão de nunca mais praticarem o mal. Como esse sonem se encontra impregnado em seu espírito ao reencarnarem prematuramente, sem terem sido suficientemente purificadas, apesar de detestarem o mal e praticarem o bem, vivem sofrendo. Contudo, não são poucos os exemplos de pessoas que, passando um período de infelicidade tendo os pecados e impurezas dissipados, tornam-se subitamente felizes. Da mesma forma, há homens que se orgulham de sua conduta exemplar, de não terem se relacionado com outra mulher além de sua esposa, e outros que não desejam casar-se, terminando a vida solteiros. São indivíduos que, na vida passada, criaram sua infelicidade em relacionamentos com mulheres. Por esse motivo, morreram com uma espécie de pavor em relação a elas, e esse sonem ficou incutido em seu espírito. Há também algumas pessoas que têm uma forte aversão ou medo de certas aves, insetos ou animais selvagens. Isso tem origem na morte que tiveram,
causada por um deles. O mesmo pode ser dito em relação àqueles que têm medo de água, fogo ou de lugares altos, pois os mesmos foram a causa de sua morte. Existe o que se chama de demofobia, isto é, pessoas que sentem medo de lugares onde se aglomera muita gente. É porque em outra vida tiveram morte por pisoteamento. Há casos curiosos de pessoas que têm medo de ficar sozinhas em casa. Ministrei Jorei a uma pessoa assim. Ela não conseguia permanecer em casa quando todos saíam por sentir-se solitária e aterrorizada. Nessas ocasiões, sempre ia para a rua e ficava esperando alguém chegar. Provavelmente, na vida anterior, essas pessoas sofreram um mal súbito enquanto estavam sozinhas em casa e tentaram chamar alguém, mas acabaram falecendo sem que ninguém tivesse chegado. Pelos diversos exemplos apresentados, observa-se que o ser humano deve, no seu dia a dia, manter a mente sem apegos e medos, de forma a ter uma morte tranquila e serena. Além do apego da própria pessoa, outro fator que influencia a reencarnação prematura é o apego dos familiares. É comum o caso de mulheres que engravidam logo após o falecimento de um filho querido. Esse novo filho é aquele que morreu e reencarnou prematuramente em virtude do apego da mãe. Geralmente, essa criança não será muito feliz. As pessoas nascem com graus diferentes de sabedoria. Por quê? É pela diferença entre os espíritos velhos e os novos. Os mais velhos, por terem reencarnado muitas vezes, possuem uma larga experiência deste mundo, ao passo que os novos, por terem nascido recentemente no mundo espiritual, têm pouca experiência e são menos sábios. O que são espíritos recém-nascidos? São espíritos que nasceram após um processo de reprodução no mundo espiritual. Creio que muitos já devem ter tido a experiência de encontrar um desconhecido e sentir uma grande afinidade, como se fossem pai e filho ou irmãos. A razão é que na vida anterior eram parentes bem próximos ou tinham laços de estreita amizade. A isso dá-se o nome de afinidade espiritual. De maneira semelhante, por ocasião de uma viagem, encontramos lugares pelos quais sentimos especial familiaridade e onde desejaríamos residir. É porque, em outra vida, moramos ou passamos muito tempo nesses locais. No relacionamento entre homem e mulher, há casos em que ambos vivem uma paixão ardente, que progride até se tornar um amor cego. A explicação é que na vida anterior, apesar de enamorados, não conseguiram unir-se. Na vida atual, apresentando-se essa oportunidade, cria-se entre os dois uma paixão arrebatadora. Ao lermos sobre determinados personagens ou acontecimentos históricos, às vezes sentimos simpatia e familiaridade ou até mesmo ódio. Isso ocorre porque vivemos na época em que aqueles fatos se sucederam, ou porque tivemos alguma relação com aqueles personagens. Em 5 de fevereiro de 1947. Existem fantasmas? Desde épocas remotas, há controvérsias sobre a existência de fantasmas, mas eu afirmo que eles existem. Trata-se de uma realidade que ninguém pode negar. Acredito que a tese do inferno e do Gokuraku, pregada por Buda Sakyamuni, assim como a do paraíso, inferno e purgatório da Divina Comédia de Dante Alighieri, não são absolutamente sem fundamento. O que é o mundo espiritual? Em síntese, é o mundo da vontade sonen. Sem o empecilho material do corpo físico, há uma incrível liberdade de locomoção. Pela vontade, o espírito pode ir aonde quiser, muito mais rápido do que uma aeronave. No ritual de chamamento dos espíritos no shintoísmo, diz-se: tomai assento neste santuário
percorrendo céus e terras. Isto significa que um espírito pode cobrir a distância de 1000 léguas em alguns minutos ou até segundos. Entretanto, a rapidez com que ele se move depende do seu nível espiritual. O espírito elevado, isto é, aquele que atingiu qualificação divina, é mais veloz. O espírito divino de níveis mais elevados pode chegar ao local mais distante em um espaço de tempo menor do que a milionésima parte de um segundo. Já o espírito de nível inferior leva algumas dezenas de minutos para cobrir 1000 léguas. Isso porque, quanto mais baixo o nível do espírito, mais pesado ele é devido às impurezas. Ainda, com o próprio sonem, o espírito aumenta ou diminui de tamanho livremente. Em um Butsudan, oratório budista, de mais ou menos 30 centímetros de largura, podem tomar assento várias centenas de antepassados. Nesse caso, cada um ocupa a posição adequada ao seu nível, com a vestimenta apropriada, observando rigorosamente a ordem. No culto budista, os espíritos assentam em tabuletas de madeira em que estão escritos os nomes budistas dos falecidos. No ritual shintoísta, assentam em um espelho, pedra, letra ou galho de árvore. Logicamente, os espíritos ficam muito satisfeitos pelos cultos que lhes são oferecidos de coração, mas o mesmo não ocorre se são atos apenas formais. Assim, por ocasião dos sufrágios, as pessoas devem realizá-los com a máxima sinceridade e esmero, dentro de suas condições. Desde épocas remotas, fala-se em pessoas que ocasionalmente veem fantasmas. Na maioria dos casos, entretanto, trata-se de espíritos que desencarnaram há pouco tempo. O grau de densidade das células espirituais dos recém-falecidos é elevado, razão pela qual esses espíritos podem ser vistos por algumas pessoas. Portanto, nada há de estranho no fato de muitos terem visto a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo. Como o espírito de Jesus era elevado, ascendeu ao céu. Com o passar do tempo, o espírito desencarnado vai se purificando e se tornando cada vez mais rarefeito e, assim, mais difícil de ser visto. Um fantasma pode entrar e sair livremente, até mesmo por um orifício do tamanho do buraco de uma agulha, pois não tem o corpo carnal que lhe estorve a passagem. Se observarem apenas esses pontos, muitos poderão pensar que o mundo espiritual seja o lugar ideal para quem ama a liberdade, mas não é bem assim. Nele, existem leis severas que restringem a liberdade. Agora, falarei rapidamente sobre a expressão facial dos espíritos. A fisionomia que vemos em algumas pinturas representa o instante da morte da pessoa. Com o decorrer do tempo, sua expressão vai mudando lentamente, amoldando-se de acordo com o sonem do falecido. Por exemplo, os apáticos, os pessimistas e os solitários apresentam um aspecto triste, franzino, desolado e arredio. Os possuidores de sonem cruel e desumano tomam a aparência semelhante a um ogro. Os de sonem demoníaco ficam com a expressão facial diabólica. Os de sonem sórdido têm feições repugnantes e os de bom coração adquirem uma expressão bondosa e bela. No mundo em que vivemos, é possível camuflar o sonem usando a casca, chamada corpo físico, mas no mundo espiritual, tudo se mostra exatamente como é. A mudança da expressão facial ocorre geralmente em até 1 ano após a morte. No livro de autoria de um renomado religioso estava escrito: quando o ser humano morre, seu espírito se extingue. Não existe a continuidade do espírito nem tampouco o mundo espiritual. A razão para isso é que, se existisse, ele já estaria repleto,
pois o número de pessoas que morreram desde os tempos antigos atinge vários bilhões. Esse autor, apesar de ser um expoente do budismo, desconhece o livre poder de expansão e de contração do espírito. Em 5 de fevereiro de 1947. Julgamento no mundo espiritual. Enquanto vive neste mundo, o ser humano deve cumprir plenamente a missão e a vocação que lhe foram designadas por Deus em prol da humanidade. A maioria das pessoas, no entanto, enxerga apenas os aspectos exteriores das coisas e, inconscientemente, pratica ações subordinadas ao mal que se tornam pecados e impurezas e se acumulam em seu corpo espiritual em forma de nuvens. Assim, ao se tornarem habitantes do mundo espiritual após a morte, a eliminação dessas impurezas e pecados é realizada com todo o rigor. Realizei minuciosos estudos e pesquisas por meio de médiuns, com um grande número de espíritos desencarnados. De tudo o que esses espíritos disseram, eliminei aquilo que parecia equivocado ou enganador, transcrevendo apenas os pontos coincidentes entre os muitos depoimentos que colhi. Por conseguinte, de modo geral, creio que não haja erro em minhas explanações. Ao entrar no mundo espiritual, a maioria dos espíritos é conduzida a um local que no shintoísmo é denominado Tyūkai, ou encruzilhada de 8 direções. No budismo, ele é conhecido por cruzamento de 6 caminhos, e no cristianismo, por mundo dos espíritos. Desejo chamar a atenção para um fato. O mundo espiritual do Oriente, de modo geral, é verticalizado, sendo que o do Japão é o mais verticalizado de todos, e o do Ocidente é horizontalizado. Por esse motivo é que a sociedade japonesa é particularmente muito estratificada, e a ocidental é uma sociedade não hierarquizada e igualitária. O objeto de minhas pesquisas foi o mundo espiritual do Japão, portanto, gostaria que lessem cientes disso. A encruzilhada de 8 direções, que citei há pouco, refere-se ao plano intermediário do mundo espiritual. Originariamente, o mundo espiritual é constituído de 9 subplanos, 3 do paraíso, 3 do plano intermediário e 3 do inferior. Após a morte, o espírito das pessoas comuns vai para o plano intermediário. O espírito de quem foi benevolente sobe imediatamente ao paraíso, e o do perverso cai incontinente no inferno. Podemos ter mais ou menos uma ideia disso observando a forma como ocorre a morte. Aquele cujo espírito vai para o paraíso ou para o Gokuraku sabe a data aproximada em que vai morrer e, nessa ocasião, não sente nenhum sofrimento. Chama os parentes próximos e, com a maior naturalidade, expressa suas últimas palavras a cada um e morre em paz. Ao contrário, aquele cujo espírito vai para o inferno, no momento da morte, agoniza em intenso sofrimento. O que vai para o plano intermediário experimenta sofrimentos de uma morte comum. A maioria dos espíritos vai para este plano, e podemos deduzir isso observando a face do cadáver. Aquele destinado ao paraíso não apresenta nenhuma expressão de sofrimento e fica corado, como se estivesse vivo. Já o que vai para o inferno tem a face escurecida ou esverdeada, com uma expressão de agonia. Finalmente, o que vai para o plano intermediário tem o rosto em geral amarelado, como é o caso da maioria dos cadáveres. Falarei primeiramente sobre os espíritos que se destinam ao plano intermediário. Para chegarem lá, eles têm de atravessar um rio. Antes da travessia, o encarregado examina-lhes a roupa. Se esta é branca, o espírito passa,
mas se é de outra cor, ele é obrigado a trocá-la por uma branca. Há duas versões. Segundo uns, o espírito atravessa por uma ponte. Segundo outros, não há ponte e ele atravessa pela água. Contudo, estes últimos afirmam ainda que o rio não tem água e que as ondulações que se tem impressão de ver nada mais são que os movimentos dos corpos de inúmeros dragões se movimentando. Quando o espírito acaba de atravessar o rio, a veste branca apresenta-se tingida. Por meio da cor, evidencia-se a quantidade de pecados e impurezas. Os espíritos que possuem pecados e impurezas em maior número têm suas vestes tingidas de preto. À medida que essa quantidade vai diminuindo, a veste, seguindo a ordem, vai se tornando azul, vermelha, amarela, etc., sendo que a dos que têm menor quantidade permanece branca. Em seguida, de acordo com a versão budista, o espírito vai para o fórum de Ema, ou seja, para o tribunal onde será julgado. O julgamento, diferentemente do que ocorre neste mundo, caracteriza-se pela imparcialidade, não havendo o mínimo de favoritismo nem de equívocos. Na hora do julgamento, os espíritos veem de forma diferente a face do juiz Enma Daioh. Para os perversos, ele se apresenta com os olhos brilhando assustadoramente. A boca se abre até as orelhas e, quando fala, cospe fogo. Só de vê-lo, os espíritos ficam atemorizados. Já os espíritos bons o veem com um semblante afável, sereno e, ao mesmo tempo, sóbrio, o que naturalmente inspira simpatia e respeito por ele. Um por um, os pecados são refletidos em um espelho de cristal e julgados. O julgamento é precedido de uma investigação preliminar com base nos registros do livro do Ema. É dito que aqueles que são juízes neste mundo têm a função de auxiliar no fórum do mundo espiritual. E a supervisão dos mesmos é feita pelos deuses da purificação. Enma Daioh é a divindade que no shintoísmo é conhecida como Kunito Tachi no Mikoto. Após receber a sentença, cada espírito vai para o paraíso ou para o inferno. Portanto, o cruzamento de 6 caminhos, como o próprio nome indica, é a encruzilhada para os 3 subplanos do Gokuraku, ou para os 3 subplanos do inferno. Os espíritos que foram sentenciados ao inferno fazem aprimoramento temporário no plano intermediário, visando a sua elevação espiritual. Aqueles que reconhecem os erros cometidos se corrigem e retornam ao caminho do bem, ao invés de irem para o inferno, vão para o paraíso. Nessa ocasião, tal qual ocorre no mundo material, o trabalho de orientação é realizado pelos capelães prisionais das respectivas religiões, que após o falecimento recebem tal incumbência. No plano intermediário, o limite do período de aprimoramento é de aproximadamente 30 anos, e aqueles que não conseguem se arrepender e se corrigir nesse período caem de fato no inferno. Com relação aos pecados e às impurezas dos espíritos, quanto mais os familiares lhe oferecerem ofícios religiosos, feitos de coração, com toda a sinceridade, ou somarem virtudes praticando o bem, ajudando o semelhante com amor e compaixão, a purificação do espírito será proporcionalmente acelerada. Por essa razão, a dedicação aos pais, a fidelidade ao cônjuge, etc., mais do que aqui no mundo material, revestem-se de significado ainda maior após a morte. Em razão disso, os espíritos ficam muito contentes com os cultos em sufrágio que são oferecidos em sua memória. Em 5 de fevereiro de 1947.
morte natural e morte antinatural. O que vem a ser a morte? Obviamente, é a interrupção da vida, que ocorre porque o corpo físico não consegue mais sobreviver. É como uma árvore que seca e morre. A morte tem várias causas, mas podemos dividi-la em dois grupos, natural e antinatural. A primeira é causada pelo esgotamento do tempo de vida concedido pelos céus. A segunda, por doença, catástrofe, assassinato, acidente, suicídio, etc. O correto é o ser humano encerrar a vida terrena por meio de morte natural, e, portanto, a morte antinatural constitui uma irregularidade. Um fato realmente incompreensível é que, apesar do avanço da cultura, a morte natural está diminuindo cada vez mais e a incidência de morte antinatural aumentando, principalmente a motivada por doenças. E por que razão, embora se registre um grande progresso em todos os campos da cultura, só no que se refere à vida humana ocorre exatamente o inverso? Deve existir aí uma grande falha que a humanidade não está percebendo. Ao invés de se levantar tal dúvida, mostra um interesse ilimitado por outros assuntos e permanece totalmente indiferente à questão da vida. Talvez esteja conformada, acreditando que nessa questão não existam alternativas. Isto ocorre porque todos sabem que nenhuma religião ou ciência do passado foi capaz de apresentar uma solução definitiva. Portanto, por mais que os outros campos se desenvolvam no tocante à vida, a realidade atual é tal que não há o que fazer, senão deixar à mercê do curso da natureza. Pensemos bem. Uma vez que Deus Todo-Poderoso criou o ser humano como o animal mais elevado, não há nada que contrarie mais a vontade divina que o reduzido número de mortes naturais, que, comparado às mortes antinaturais, vem diminuindo progressivamente. Ora, se Deus é realmente todo-poderoso, creio que cedo ou tarde ele deverá trazer o ser humano de volta à sua condição de principal ser da criação. Evidentemente, Deus não consentirá por muito tempo com essa anomalia que vem ocorrendo com a vida humana. Refletindo sobre isso, não será motivo de espanto que Izonome no Okami, isto é, Kanzeon Bosatsu, divindade que recebeu do Supremo Deus a incumbência de salvar o ser humano, esteja prolongando a vida humana, isto é, erradicando a morte antinatural. Pelas razões expostas, a humanidade deve conscientizar-se de que está próxima à chegada do mundo da luz, ou seja, o mundo isento de doenças, ansiado há milênios. Em 19 de junho de 1936. A advertência dos antepassados. Os antepassados desejam a felicidade de seus descendentes e a prosperidade de sua linhagem familiar. Por conseguinte, não negligenciam sua guarda um instante sequer, para que não cometam erros e pecados ou para que não trilhem o caminho do mal. Se um descendente, seduzido pelo demônio, pratica más ações, seus antepassados provocam, por exemplo, acidentes, doenças, etc., não só como advertência, mas também para a purificação dos pecados cometidos. No caso do enriquecimento ilícito por parte do descendente, ocasionam, por exemplo, um incêndio ou outra forma de perda, e conforme o pecado, inflige-se também a purificação em forma de doença. O exemplo a seguir demonstra isso. Suponhamos que uma criança contraia um simples resfriado,
que por meio do jorei seria facilmente solucionado. Mesmo recebendo o jorei, não se verificam bons resultados. A criança tem vômitos constantes, perda completa de apetite, acentuado enfraquecimento e em poucos dias acaba morrendo. É uma situação estranha que se enquadra justamente no que dissemos acima, a advertência dos antepassados. As causas podem ser várias, entre elas o fato de um pai ter um eventual relacionamento amoroso com outra mulher ou manter uma amante, desviando-se da ética do casamento. Se esse pai não perceber na primeira advertência, poderão ocorrer-lhe sucessivas perdas de filhos. Por um prazer passageiro, ele sacrifica até mesmo seus descendentes queridos. Trata-se, portanto, de uma conduta condenável. Neste caso, os antepassados evitam sacrificar o chefe da família, por ser ele o seu arrimo, e sem outra alternativa, levam os filhos em seu lugar. O seguinte caso é verídico. O chefe de uma família, homem de aproximadamente 40 anos, nunca havia rezado diante do Butsudan. Sua filha, preocupada, conversou com um tio, irmão do pai, e transferiu o Butsudan para a casa dele. Pensando no futuro, o tio foi à casa do irmão e pediu-lhe que reconhecesse por escrito a transferência do oratório, que havia sido transmitido por várias gerações e que estava agora sob a sua guarda. O irmão concordou. Contudo, ao pegar a caneta, iniciaram-se tremores nas mãos. Sua língua contraiu-se e ele não conseguiu mais falar nem escrever. Tentaram vários tratamentos sem nenhum resultado e, por fim, foram a um discípulo meu em busca de cura. Lembro-me de ter ouvido dele a história que a filha desse homem lhe contara. No caso em questão, se a transferência fosse temporária, não haveria problema. Entretanto, os antepassados não admitiram que o Butsudan fosse retirado definitivamente da casa do primogênito, que, por tradição, deveria guardá-lo. Se houvesse a transferência, a família se desestruturaria, podendo então ocorrer a extinção da linhagem. Em 5 de fevereiro de 1947. Libertação. Desde os tempos antigos, ouvimos falar bastante em libertação. Contudo, não se pode defini-la facilmente como algo bom ou ruim. De acordo com a interpretação geral, libertação significa sair de um estado de incertezas e obter a iluminação espiritual, desapegar-se ou saber desistir. Trata-se, evidentemente, de uma visão baseada no budismo. Todavia, tal explicação parece soar como fuga ou afastamento do mundo, um pensamento característico dos orientais. O fato é que quando a iluminação atinge um nível alto, geralmente ocorre o enfraquecimento da força produtiva. Evidentemente, com a perda do espírito competitivo, em se tratando da população, sobrevém a decadência, como é o caso da Índia. Se, por um lado, as incertezas geram forças para o ser humano viver, por outro lado, o excesso delas é igualmente perigoso. Do mesmo modo, a resignação tem a inconveniência de provocar uma queda na vitalidade, na energia da pessoa, e a falta de resignação gera tragédias, principalmente quando se trata do relacionamento amoroso. Portanto, a libertação total é pouco aconselhável, pois no final a pessoa chega a achar a existência desinteressante, torna-se solitária e vive por viver. Refletindo sobre o que acabamos de expor, percebemos que em tudo o exagero é prejudicial, ou seja,
Devemos saber respeitar o limite. O mundo é realmente complicado e interessante. O sofrimento e o prazer são realidades, e concluímos que a alegria e o sofrimento são as duas faces da mesma moeda. Esta é a verdadeira imagem do ser humano. Todavia, a conclusão só será possível com uma explicação mais aprofundada. É o que farei a seguir. Há momentos em que o ser humano deve desistir e outros em que não deve fazê-lo. A incerteza surge na ocasião em que ele tenta, forçando a situação, tomar uma decisão. Se não consegue chegar a uma resolução, é porque não está no momento certo e, por isso, basta esperar sua chegada. O fundamental é, de acordo com o Choi e com as circunstâncias, descobrir o melhor método, o que exige inteligência superior. É essa faculdade que gera o poder do correto discernimento, atuando mais naqueles que possuem menos nuvens espirituais. Portanto, o essencial é eliminar as nuvens espirituais, e para tanto é preciso ter Makoto, o qual nasce da fé. Podemos chamar de pessoa de grande iluminação quem consegue compreender e praticar este princípio. Revista Tijo Tengoku, número 20, em 25 de janeiro de 1951. A superstição do ateísmo. Dentre os assuntos que são destaque nos jornais atuais, temos o problema do suborno de funcionários públicos que em uma sucessão vem à tona, dando a impressão que não tem mais fim. Essa situação nos mostra que o setor público está totalmente degenerado. Assemelha-se a um sifilítico de terceiro grau. Onde quer que se aperte, sai-lhe secreção purulenta. Nunca se viu tanta corrupção. Assim sendo, parece que as autoridades competentes têm se empenhado arduamente na solução do referido problema. E para isso, evidentemente, só há um meio: corrigir a conduta dos políticos e dos funcionários públicos. Mesmo que não haja outra coisa a ser feita e que tais medidas se revelem provisórias, sabemos que, enquanto não se atingir o âmago, obviamente a reincidência de situações semelhantes será inevitável. Em relação a isso, ultimamente o que mais tem sido alardeado são os casos de funcionários que, ocultamente, fazem uso indevido do dinheiro da empresa. Conta-se que tais indivíduos convidam agentes do governo para reuniões em restaurantes ou em casas noturnas, oferecendo-lhes magníficas recepções, deixando-os de rabo preso. Conseguem concluir negócios altamente vantajosos para si próprios. Acredito que tais gastos são realmente consideráveis e é o povo que vai pagá-los com o aumento dos preços e dos impostos, o que mostra que a população, sim, é quem leva a pior. O problema em questão exige solução radical e urgente. Contudo, infelizmente, nada poderá ser feito, pois tanto a autoridade competente como os estudiosos desconhecem a causa fundamental do fato. Assim sendo, desejo ensinar um meio infalível para solucioná-lo. Para começar, o que mais foge à lógica é que a maioria dos causadores desse tipo de problema tem formação de nível superior ou educação de alto nível. Portanto, sinto que não há muita relação entre educação e criminalidade. Entretanto, o povo acredita piamente que a chance das pessoas que receberam educação superior cometerem crimes é menor. Este é o pensamento comum. Realmente, como os intelectuais não usam de violência, é muito natural que as pessoas pensem dessa forma. A realidade, porém, é que eles apenas não empregam violência. Em compensação, recorrem às sutilezas da inteligência. Consequentemente, o problema agrava-se, pois uma vez que sua posição social é elevada,
exercem grande influência sobre as pessoas em geral. E qual é o motivo que os leva à prática de crimes revoltantes, apesar de serem intelectuais? Como existe uma causa séria, vou expô-la a seguir. A causa fundamental é que existe nessas pessoas um sério distúrbio psicológico. Trata-se de um conceito materialista que faz acreditar que qualquer que seja a ação ilícita, tudo acabará bem se for praticada com habilidade, sem o testemunho de terceiros. Todavia, o delito é descoberto de uma forma que nem é possível imaginar. Então, o culpado se surpreende e se põe a pensar: o que se passa em seu íntimo deve ser mais ou menos o seguinte: infelizmente, fui descoberto, apesar de eu ter feito tudo com muita habilidade. Conhecendo a lei como conheço, não deixei nenhuma pista que me levasse à condenação. No entanto, não consigo entender como cheguei a essa situação. Agora, é inútil ficar lamentando um fato consumado. Farei o possível para conseguir a atenuação da pena. Da próxima vez, serei mais engenhoso. Creio que este é o pensamento da maioria deles. Todavia, há também funcionários públicos que são dignos de louvor, e nessa situação caem em si e tomam uma decisão. Eu não devia ter provocado um escândalo como esse. Sou o culpado. Vou cumprir a pena com dignidade e, aproveitando esta oportunidade, vou me regenerar. Apesar de pensarem dessa forma, com o decorrer do tempo, tal decisão poderá perder a força e os culpados reincidir no erro. Isso se verifica porque não creem em Deus. Então, como devemos proceder para resolver definitivamente esse problema? Nem é preciso dizer que a solução é a fé. É por meio dela que precisamos fazer com que a pessoa reconheça a existência de Deus. Afirmo categoricamente que, além disso, não há, em absoluto, outro meio. Isto porque o raciocínio que leva à criminalidade é a crença de que Deus, definitivamente, não existe. Trata-se do pensamento extremamente simplista de que acima da terra só existe o ar e mais nada. No entanto, quando afirmamos que, apesar de invisível, Deus sem dúvida existe, elas simplesmente nos taxam de sermos presos a crendices. Afirmamos que Deus existe porque realmente Ele existe, e mesmo assim, elas não conseguem pensar desta forma. Portanto, não há dúvida de que em seu interior encontra-se enraizada a temível superstição do ateísmo. É lamentável que estejam dominadas por ela, que permeia a mentalidade dos criminosos. Por conseguinte, está mais do que claro que a chave para solucionar o problema é a eliminação da superstição do ateísmo. Por que será que tais pessoas caíram em superstições como essa? O fato se deve à educação materialista, que lhes veio sendo ministrada desde a infância. Dessa forma, elas se encontram dominadas pela superstição criada pelo materialismo. Logo, nosso trabalho é de esclarecimento, ou seja, trata-se da reeducação desses indivíduos. Somente desse modo serão formadas pessoas que não cometem crimes. Consequentemente, enquanto os políticos e os intelectuais não despertarem a esse respeito, tudo o que for feito será paliativo. É nossa tarefa fazer com que os criminosos compreendam que, embora consigam ocultar seus crimes aos olhos humanos, jamais poderão ocultá-los aos olhos de Deus. Jornal Eco, número 134, em 12 de dezembro de 1951. A origem da corrupção. Ultimamente, têm surgido sucessivamente casos de corrupção, o que está deixando a todos fartos dessa situação. Certamente,
nunca tem vindo à tona tantas ocorrências ao mesmo tempo como desta vez. Evidentemente, o julgamento imparcial realizado pelas autoridades mostrará quem são os inocentes e quem são os culpados. Entretanto, a gravidade do problema da corrupção não se esgota no simples julgamento. O que quero dizer é que, mesmo não se levando em conta os fatos recentes, vem-se verificando desde tempos atrás escândalos dessa natureza como se fizessem parte de uma programação. Portanto, ainda que os casos detectados sejam julgados, isso não leva a uma solução definitiva, uma vez que é preciso extirpar a causa de forma radical e absoluta. É exatamente como se dá com as larvas que surgem no lixo. Trata-se da necessidade de limpeza do mesmo. Por conseguinte, não há outro método eficaz e, certamente, este, sem dúvida, é o maior desejo do povo também. O problema é que este desconhece o ponto vital dessa causa. Então, o que vem a ser esse ponto vital? É justamente o teísmo, que os intelectuais mais abominam. Na realidade, é algo difícil de se lidar, pois mesmo a questão da corrupção tem sua origem no ateísmo, que é o oposto do teísmo. O ateísmo, sem dúvida, é o pensamento descabido que leva as pessoas a achar que, mesmo que pratiquem atos desonestos, se agirem com astúcia e não forem vistas, nada lhes advirá. Além do mais, quanto mais a inteligência humana avança, mais complexos se tornam os métodos que essas pessoas utilizam. Atualmente, a maioria acha que agir assim é a condição fundamental para ter sucesso na vida. O interessante, porém, é que quando se tenta colocar de fato essa forma de pensar em prática, nada corre como se espera. Por que será? Ainda que temporariamente pareça que tudo tenha corrido bem, mais cedo ou mais tarde a pessoa acabará sendo desmascarada, conforme podemos constatar ao observar o caso transcorrido recentemente. Talvez, de certa forma, as pessoas envolvidas tenham consciência disso, mas uma vez que seu pensamento está firmemente fundamentado na crença de que Deus não existe neste mundo, elas não chegam a compreender de fato. Por essa razão, mesmo que o desfecho do recente caso tenha se dado daquela forma, qual será o número de pessoas que realmente se arrependeram? Não sabemos, mas a maioria deverá estar pensando: falhei porque o método empregado não foi bom ou porque me faltou inteligência. Portanto, da próxima vez, agirei com mais habilidade para não ser apanhado de maneira alguma. Provavelmente, este seja o pensamento natural do grupo dos ateus. Logo, para colocá-los totalmente nos eixos, é preciso fazer com que eles cultivem, por meio da religião, a ideia de que Deus existe. Não há, em absoluto, outro método mais eficiente. Enquanto os ateístas se encontrarem ocupando altas posições na sociedade, tal como ocorre hoje, as áreas empresarial e do funcionalismo público se assemelharão a um lago de água podre, lixo e lamaçal, expelindo gás metano de odor insuportável por toda parte. Observando-se o caso ocorrido recentemente, nota-se que foi exatamente isso que se passou. Talvez o que tenha sido apurado até agora seja apenas a ponta de um iceberg, mas o prejuízo causado à nação e o aborrecimento gerado junto ao povo não foram nada insignificantes. Não só isso, como também não podemos menosprezar a má influência que tudo isso exerce sobre a maneira de pensar da população. Obviamente, se os integrantes da alta esfera vivem no luxo, praticando mais ações às escondidas, e se o dinheiro esbanjado pelos partidos e pelos políticos provém dos impostos pagos à custa do sangue e do suor do povo, creio que este não se sentirá motivado a trabalhar com seriedade. Por conseguinte,
Por mais que os dirigentes venham com belos discursos, o povo dirá que desta vez não se deixará enganar. O respeito de que até então esses dirigentes eram alvo agora se transformará em desprezo. A consideração pelo país diminuirá e a organização social se enfraquecerá. São, pois, incalculáveis os danos que isso trará ao desenvolvimento da nação. Conforme podemos ver, a causa é o pensamento ateísta. Assim, a erradicação deste pensamento é a chave da solução do problema. Para tanto, é preciso fazer com que as pessoas se conscientizem da existência de Deus por meio do trabalho dos religiosos. É preciso incutir nelas a sólida crença de que, mesmo que consigam enganar o próximo, não conseguirão enganar a Deus. Se conseguirmos implantar tal crença, não haverá, em absoluto, mais casos de corrupção. Os protagonistas do recente incidente são pessoas ilustres, de posição social, de renome e de respeitada inteligência, que receberam educação superior. Contudo, fica uma dúvida: por que agiram daquela forma? É exatamente devido ao seu pensamento ateísta. Daí se conclui que a educação e os estudos não têm relação direta com a ética. Como os planos foram habilmente arquitetados por pessoas consideradas dignas pela sociedade, pensava-se que eles não seriam descobertos. O fato é que uma coisa puxou outra e acabou se transformando em um grande escândalo, em consequência de pequeninas brechas, tais como buracos feitos por formigas em uma represa. Diante disso, só podemos acreditar que tudo foi justiça divina. Existe outro fator importante. O Japão orgulha-se de ser um Estado de direito. Pensando bem, isso é um grande equívoco, porque se um país é governado exclusivamente por leis, basta que os criminosos sejam hábeis para escaparem delas e fugirem à condenação, de modo que quanto piores os maus elementos, mais eles saem ganhando. Assim, detê-los por meio de jaulas chamadas leis significa tratar pessoas como animais. Ó, pobre ser humano! A mais nobre das criaturas encontra-se em uma situação realmente lamentável. Se considerarmos o Japão uma nação civilizada, com certeza ele não merecerá essa denominação. Tenho dito sempre que a era atual é semi-civilizada e semi-selvagem, e provavelmente não há uma só pessoa que possa me contestar. Suponhamos, por exemplo, que uma carteira esteja caída bem na frente de alguém. Tratando-se de uma pessoa comum, se ninguém estiver olhando, certamente ela a embolsará. Quem não o faz de forma alguma é porque acredita na existência de Deus. Formar pessoas desse último tipo é a missão da religião. Entretanto, as autoridades e os jornalistas mantêm-se indiferentes à religião, considerando-a uma existência desnecessária. Por vezes, taxam-na de supersticiosa e fazem tudo para que o povo se afaste dela. Tal atitude é realmente incompreensível. Desse modo, aqueles se tornam aliados do ateísmo e, provavelmente, constituem uma causa determinante do surgimento da corrupção. Por esse motivo, nestas circunstâncias, os governantes devem abrir a visão interior e tomar as devidas providências. Caso contrário, esses problemas extremamente desagradáveis jamais serão exterminados e, sem dúvida, será um grande obstáculo para o progresso da nação. Se mesmo lendo minhas palavras e como de costume, não derem ouvidos ao problema, ninguém poderá garantir que não chegará o dia em que terão de se arrepender amargamente. Atualmente, a nação está incrementando a educação e desenvolvendo outras instituições em um esforço para desenvolver a inteligência e melhorar o sentimento humano. Todavia, enquanto não se exterminar pela raiz o pensamento ateísta, que é a principal causa do problema,
será como tentar pegar água com uma peneira. Obviamente, os educandos tentarão tornar o conhecimento adquirido mais para o mal do que para o bem, e o esforço do país para progredir seria uma insensatez tão grande que não há palavras para expressá-la. A melhor prova disso está no crescente aumento do número de crimes intelectuais à medida que a cultura se desenvolve. Por essa razão, desejo alertar os intelectuais do mundo inteiro. Jornal Eco, número 250, em 3 de março de 1954.